Gente, eu estou começando aqui uma entrevista mais dolorosa, acho que uma das mais sensíveis e mais triste que alguém pode fazer. Porque a gente está falando de mulher. E quando é uma outra mulher que tem sofrido ataques, sendo violentada psicologicamente, mentalmente, aí fica difícil até para conversar. Eu estou com Lorena Carvalho, que vai agora fazer declarações que podem te ajudar até sair também desse quarto trancada, sofrendo como ela, que passou tanto tempo sofrendo essas perseguições e agora ela vem aqui a público para contar os assédios que ela vem sofrendo e também a falta de justiça durante todo esse processo que ela vem lutando para ser justiçada, né? Ter justiça. E ela não tem. Lorena, o que de fato aconteceu para você se separar deste homem, já que você passou 13 anos com ele e tem um filho dele? Violência doméstica e um relacionamento abusivo, né? 13 anos eu convivi com ele, fui casada com ele, e no qual eu tenho um filho. E após a separação, começou, assim, vários ataques, perseguições, de tudo quanto você possa imaginar, da justiça, dele, da polícia. Várias perseguições eu passei, não só eu, como minha mãe, meu filho, a minha família toda. Você decidiu separar depois de 13 anos porque ele tentou te matar. Tentou me matar. E você fugiu de casa? Saí de casa Sim. nesse dia, peguei algumas coisas que desesperada, né, com muito medo, peguei algumas coisas e saí, fui para casa da minha mãe, pedi ajuda, né, de alguns amigos. Só que nesse mesmo dia ainda tentou fazer um cárcere privado, né? Passei a madrugada toda achando que eu também não ia acordar viva. E quando foi pela manhã que ele saiu para trabalhar, eu peguei algumas coisas, liguei para minha mãe, meu cunhado veio me socorrer e foi quando eu saí de casa. Você tem todas essas comprovações? Todas comprovações. Eu tenho um processo na Lei Maria da Penha, inclusive o processo agora, eu tive uma audiência recentemente. Tenho como provar tudo o que eu falo aqui, eu tenho como provar. Lorena, quando você tomou essa decisão de vir a público para poder falar desse relacionamento abusivo, você já vem há um tempo me procurando, a gente vai conversando, né? A Virada Feminina tem acompanhado todo esse drama que você vem passando, conversamos várias vezes. Sim. E você sempre relutou em vir a público porque você tinha medo do que ele poderia fazer com você. Mas medo por quê? O que este homem tem de tão poderoso que te causa tanto temor até pela própria vida? Então, a minha decisão de vir a público e fazer essa denúncia é porque eu temo pela minha vida. Não só eu, como meu filho e a minha família toda. É ameaças pelo telefone, é carro de polícia. Ele usa a justiça em favor dele para me atacar. De todas as formas. É ligação, oficial de justiça na minha porta. Aguarde você, sua mãe e sua avó. Como é que é? Olha, bota assim, eu tô mandando tudo de sua vagabunda. Eu não tenho medo de ti. Eu não... Bota! Tu é muito idiota. Tu vais ver só o que eu vou botar em cima de ti. Ameaça! Me ameaça! Eu quero ver se tu vai aguentar. Ameaça! Bora! Bora que eu vou te enfrentar. Agora tu vem ameaçar meu filho. Tu não vai. Tu vem me ameaçar, tu não vai. Paga pros meus advogados. Tu é meus advogado tu tem, sua vagabunda. Inclusive, eu tenho um processo que corre há 7 anos. Eu ainda não consegui os meus direitos. 5 juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas se deram por suspeito. Por quê? Porque a influência que ele tem dentro do tribunal. Quem é essa pessoa que você conviveu 13 anos, teve um relacionamento abusivo com você, tentou te matar e já há 5 anos consegue driblar a justiça para... Qual é o nome dele? É um homem totalmente perigoso, tá? É um homem que usa do dinheiro que ele tem
para tentar não só a minha vida, mas como para tentar destruir a vida de muitas pessoas, tá? E é uma pessoa que tem muita influência dentro do tribunal, tá? No meio aqui empresarial também. Qual é o nome dele? É Djalma Castelo Branco. Djalma Castelo Branco. Djalma Castelo Branco é uma pessoa poderosa financeiramente. Sim. Deve ter muita influência, porque quem tem dinheiro tem influência. Sim. Né? Mas, apesar de toda a influência, apesar de todo o dinheiro, de toda a conduta que ele vem tendo contigo, como é que você se sente diante da justiça? Porque você está aí com documentos, né? Está aqui com provas de que Sim. você tem, até tem escrivão de polícia aqui, BO, né? O processo deve ter milhares de páginas. Como é que hoje você consegue viver em uma cidade em que você se sente injustiçada, que não consegue ter seus direitos como mulher, continua sendo ameaçada? Como é que você está se sentindo? Fale um pouco para que as pessoas possam ter consciência do que esse senhor, essa pessoa está fazendo com você, seu ex-companheiro. Eu me sinto diante de toda essa injustiça, né? Porque eu estou sendo injustiçada dentro de um tribunal de justiça, no qual meu processo corre por 7 anos e eu ainda não tive os meus direitos, tá? Não tive êxito dos meus direitos, porque a maioria dos juízes, pela influência deles, se dão por suspeito, já é o 5º juiz, e ele faz esse tráfico de influência, né? Com o poder que ele tem, com o dinheiro que ele tem. Então eu me sinto hoje, morando na cidade de Manaus, já pensei até em ir morar em outra cidade, porque são várias ameaças de todos os âmbitos. Ainda depois de 7 anos, tá? Da nossa separação, ainda me sinto, principalmente eu temo pela minha vida. Hoje eu exerço eu trabalho com música, e quando a gente sai de um show, o meu filho é cantor, no qual é o filho dele também, até isso ele ameaçou o próprio filho, a gente sai de um determinado show, é carro, é moto, seguindo, é perseguindo, nos seguindo. Então assim, hoje eu vivo apavorada, todas as doenças emocionais praticamente eu já tive, tá? Com ansiedade, principalmente. Minha mãe também, porque ele persegue não só a mim, como a minha família, a minha mãe principalmente, que já é uma idosa. Sim. Então, ele manipula tudo e a todos. Então, hoje... Não é que você se sinta só ameaçada, mas a Lorena está destruída emocionalmente. Destruída praticamente. E eu cheguei a um ponto que eu disse, não, ou a gente se muda, vamos para outra cidade devido às perseguições, e no qual eu tenho todas as provas, tá? De áudio, imagens. Durante o período que você foi casada, você tem também essas provas das ameaças? Eu me lembro de um fato ocorrido, que inclusive foi notícia em todos os blogs e portais, de uma agressão desse senhor em um local com uma mulher, né? E também, né, uma agressão com uma garota de programa, que inclusive saiu em rede nacional. Então, assim, já é um histórico que ele tem, que comprova esse tipo de ações. E com você, que era esposa, 13 anos casada, mãe do filho dele, ele manteve esse tipo de atitude. Mesmo separado, você ainda se sente ameaçada. Mesmo separada, já estou em um outro casamento, tá? E minha vida seguiu, porém ele não deixa de me perseguir, não deixa de manipular o Tribunal de Justiça para que eu não tenha êxito. O filho propriamente também abandonou o filho, o próprio filho ele abandonou, entendeu? A ideia de trazer isso a público, o que você espera, né, trazendo isso a público, eu espero, fazendo com que a opinião pública mude? O que você está esperando, senhor? Eu espero justiça. Há 7 anos eu estou esperando justiça, porque não é possível. O meu advogado comentou, eu nunca vi, todos esses anos que eu advogo, eu nunca vi um caso como seu. Ela me procurou, me mandou uma mensagem e falou assim, doutor, eu vi o seu caso, eu não estou confiando mais nos meus advogados aqui de Manaus. O meu ex-marido é uma pessoa muito influente, riquíssima,
com contato com juízes, desembargadores, e os advogados que tem aqui, ninguém da cidade quer pegar a minha causa, e os que pegaram a minha causa não desempenharam o trabalho que eu gostaria que fosse desempenhado. No frigir dos ovos, ela deixou claro para mim que os advogados estavam com medo de atuar contra o Djalma Castelo Branco, certo? Aí ela me procurou e nós fizemos uma avaliação do caso dela, e quando nós entramos para fazer aquele primeiro relatório, para fazer a análise de ponta a ponta do processo, nós vimos que nós estávamos diante de um processo totalmente absurdo. Eu vou falar para vocês, inclusive aí para a doutora Adriana, que nos meus 15 anos como advogado, e mais os 35 aí que eu acompanho a minha mãe, que também é advogada, eu nunca presenciei um fato como esse caso da Lorena, nunca na minha vida. Ela teve um relacionamento com o senhor Djalma, eles tiveram um desentendimento, onde ele colocou ela em cárcere privado em casa e tal, e eles, depois dessa briga, ela chamou a polícia e eles se separaram, né? Em 2017, o Djalma entrou com uma ação na vara de família de divórcio, tá? Com guarda, pensão alimentícia, e a Lorena se manifestou nesse processo em 2017. E a juíza do processo, a doutora Cleonice Fernandes Menezes, da 7ª Vara de Família, ela ficou com o processo de 2017 até 2023 sem julgar nenhum pedido da Lorena, e todos os pedidos que foram formulados pelo senhor Djalma Castelo Branco, ela decidiu liminarmente, inaudita altera partes, sem ouvir a outra parte e sem ouvir o Ministério Público num processo que envolvia um menor. E aí, quando chegou esse caso para nós descobrimos que o advogado do Djalma Castelo Branco, o senhor Rubenito Cardoso da Silva Júnior, é irmão do assessor da doutora Cleonice. O senhor William Alves da Silva é irmão da doutora Cleonice, assessor da juíza. Mas é só para vocês terem noção do que a Lorena está passando. Vamos lá, o processo foi ajuizado pelo Djalma no dia 10/11/2017. 10/11/2017. No dia 16/11, 6 dias depois, ela mandou a Lorena sair de casa, afastar da casa que eles moravam junto com o filho, botou na rua. Todas as coisas que o senhor Djalma fez, tanto em sede de liminar, todas foram julgadas procedentes. E o único recurso que ele entrou, de um único pedido que foi favorável para a Lorena, o pedido foi cassado em sede liminar por agravo de instrumento. Então, assim, não tem como você brigar contra a própria justiça. Se a própria justiça está favorável ao autor da ação ali no caso, que é o senhor Djalma, como é que a Lorena fica? Não tem outro meio senão apelar para o Conselho Nacional de Justiça, vir aqui nos veículos de comunicação, porque a única coisa que para esses maus juízes é a exposição. Então, o que eu aconselho? As mulheres usar a rede social, ir atrás dos canais de comunicação, ir atrás dos órgãos... aí atrás dos órgãos de defesa e de proteção da mulher, buscar tudo, nem que seja na porta do fórum com a família e levantar cartaz lá. Mas as mulheres têm que correr atrás, não podem ter medo, pede reforço policial, porque a polícia também está aqui para resguardar as mulheres, para resguardar os cidadãos. Então, assim, a gente não pode se calar. A Lei Maria da Penha não está funcionando para você? A Lei Maria... Começou novamente agora o meu processo, já tive uma audiência no qual eles não notificaram ele, tá? Não sabemos o porquê. Porque hoje em dia você pode ser notificado via WhatsApp. E aí ele não compareceu à audiência e o juiz resignou, né? Então, assim, hoje eu vivo injustiçada, tanto pelos meios legais, no qual eu vim, né? Eu resolvi ir pelos meios legais, no qual eu até hoje não obtive nenhum êxito. Gente, nós estamos aqui conversando com a Lorena Carvalho. Ela está abrindo o coração dela para vocês. Ela precisa da opinião pública, ela precisa que o povo, a população de Manaus a ajude, porque senão ela vai continuar sendo injustiçada. E aí eu vou finalizar essa entrevista que eu quero que você fale como você está hoje, porque quando você veio para subir um elevador,
você estava em pânico. Ansiosa. Quando você me ligou, eu estou ansiosa, eu estou passando mal. Quer dizer, esse trauma psicológico não teve cura, mesmo você andando. Justamente eu vim para fazer a matéria e hoje, nem para pegar um elevador, a minha ansiedade está tão grave, a situação emocionalmente, que eu não consigo nem pegar um elevador devido à ansiedade que eu estou devido de tudo que eu venho passando. Eu e a minha família. Você vive em pânico. Eu vivo em pânico, é exatamente isso. Injustiçada e em pânico. Porque muitos vão se perguntar, mas por que só agora? Por quê? Sim. Por medo, né? Já tá bem claro que você tem pavor dele, né? Pelas ameaças, diversas ameaças. E eu, para tentar proteger minha família, preferi às vezes me calar. Só que chegou um ponto que agora não tem como viver numa impunidade, numa injustiça, sob ameaça, não tem como mais. E só para ressaltar novamente, eu fui casada há 13 anos, vivi um relacionamento abusivo e após a minha separação eu ainda sofro as ameaças, a afronta dele e diversas injustiças. É um absurdo, né? Mesmo depois de separado. Mesmo depois de separado. É um absurdo que tem acontecido. É isso que eu quero ressaltar, porque muitos vão dizer, mas por quê? Eu fui pelos meios legais. E os meios legais eu não obtive justiça. São 7 anos vivendo essa humilhação, essa injustiça, perseguição, e no qual eu temo pela minha vida. Eu, meu filho, minha família, porque ele ameaça todo mundo. Inclusive, eu tenho um áudio, ele ameaçando agora recentemente o próprio filho, dizendo que ia acabar com a carreira do filho, dizendo que ia acabar comigo e com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora idosa, vive doente também. Gente, é lamentável, a gente tem que fazer mais uma entrevista falando de assédios, agressões, mulheres sendo mutiladas, mulheres sendo agredidas e pessoas que eram para amá-las simplesmente tratam da forma que estão tratando. Mas a Lorena veio aqui com o amparo de outra mulher, que a emissora é de uma mulher, e também da presidência da Virada Feminina do Amazonas, para encorajar você a ter coragem. Porque senão você vai passar anos e anos sofrendo esse tipo de ameaça e aí a coragem tem que existir. Porque se a justiça não faz, a população ela vai começar a ter opinião pública e cobrar da justiça uma ação. Eu queria que você falasse com outras mulheres e com aquela câmera ali para encorajar, assim como você. Eu sei que você está triturada, eu sei que você está toda quebrada, o coração amedrontado, Sim. Mas eu queria que você falasse com outras mulheres e a motivação que te levou a vir aqui, que elas também possam ter essa motivação. Primeiramente, eu quero agradecer a Cileide Monsalém pela oportunidade, né? De estar me dando essa oportunidade de estar denunciando. E eu falo para todas as mulheres, denuncie, não se cale, denuncie, não vivam mais escondidas, amedrontadas, não aceitem mais isso na vida de vocês. Tá ameaçando? Sofreu algum tipo de agressão? Saia desse relacionamento. Então hoje eu digo, coragem, mulheres. Gente, muito obrigada. Infelizmente a gente não tem como se despedir sorrindo, né? E nem dando bom dia ou boa tarde. Nem no início, nem no fim. Não está bom. Não está bom. Todos os dias, esse mês ainda, nós começamos o mês com 4, 5 mulheres sendo espancadas. O caso da Miss, que foi espancada, né? E o caso e tantos outros casos que a gente vem acompanhando. Então não é justo, isso não é justiça e nós precisamos que a gente tenha realmente políticas públicas verdadeiras voltadas para as mulheres e que a Lei Maria da Penha realmente possa ser exigida para que o delegado e o juiz possam realmente fazer o trabalho deles e não se sentir como suspeito ou então não fazer o que realmente estudou e que fez juramento, fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, que a justiça exerça o papel dela.